Oi, gente. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre Decreto 7.508. Basicamente esse decreto ele detalha como que o SUS deve ser organizado e planejado entre a União, Estado e município. A União, Estado e município são as três esferas fundamentais. Eu lembro disso mais ou menos da parte de gestão do dinheiro do SUS, né? Que são as três esferas fundamentais em que o fundo de saúde vai ser distribuído entre eles. Primeiro vai para a União e a da União ela vai distribuir para os estados e municípios. Então, basicamente, esse decreto 7.508, ele detalha como que o SUS ele deve ser organizado. Aí, a gente tem alguns artigos que são fundamentais dentro desse decreto. O primeiro artigo que a gente vai ter, basicamente, é o artigo 2 e o artigo 9, mas eu vou primeiro falar do artigo 2 e depois eu falo do artigo 9. O artigo 2, tô olhando pra cá porque eu estou lendo aqui, tá? Ele basicamente define a porta de entrada. Lembra que um dos princípios, uma das diretrizes do SUS a porta de entrada é o acesso? Então, aqui, essa porta de entrada aqui é como se fosse o acesso. A porta de entrada é o serviço de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Então, inclui a atenção primária, inclui a atenção de emergência e urgência, inclui a atenção psicossocial, que é a do CAPES, inclui também serviços especiais de acesso aberto, para agravos específicos, que é, por exemplo, a saúde do trabalhador. Então, esse artigo 2, ele fala justamente sobre essa porta de acesso, que é a maneira em que a pessoa, o serviço de atendimento inicial, é o primeiro contato que o usuário, né, do SUS vai ter com a saúde, com os serviços de saúde em si. O artigo 9, que nem eu havia citado, fala que o serviço de atenção hospitalar, que eu nem havia falado, que vai incluir serviços de emergência, de urgência, os serviços especializados psicossociais, entendeu? Eles vão incluir a porta de entrada, sabe? Então, olha só, o artigo 9 fala que, os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pela porta de entrada. Então, o que vai constituir o artigo 9 e o artigo 2, que é essa porta de entrada? É o primeiro contato que o indivíduo vai ter, basicamente, com os serviços de saúde. Constitui a atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial, serviços especiais de acesso aberto, que no caso, por exemplo, é a saúde do trabalhador, que nem eu havia falado, psicossocial é no caso do CAPES. Aí a gente tem uma coisa que a gente chama de região de saúde. O que seria essa região de saúde? É um espaço geográfico em que é constituído por vários municípios, um agrupamento de municípios que a gente chama de limítrofes. O que seriam esses municípios limítrofes? São municípios que eles são separados de acordo com as identidades culturais, com a economia, com a questão social, com a rede de comunicação, a infraestrutura de transporte compartilhado, entendeu? Essa região de saúde, então, vai constituir esses municípios limítrofes, com a finalidade de, basicamente, de organizar e planejar melhor os serviços de saúde. Então, vamos supor, paciente ele precisa de um atendimento em que não tem na cidade A, mas tem na cidade B. Então, ele vai ser encaminhado para a cidade B, para lá ele ter esse atendimento. Entendeu? Então, isso que seria a região de saúde. É um conjunto de municípios limítrofes que são separados por questão econômica, social, por identidade cultural, por comunidade, com redes de comunicação, por infraestrutura infraestrutura de transporte compartilhado, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações de serviços de saúde. Se a cidade X
não tem um hospital de alta complexidade, mas a cidade Y tem, então os dois municípios vão fazer parte dessa região de saúde e os pacientes eles podem ser encaminhados para um dessas cidades. Ah, indivíduo precisa ir para um hospital de alta complexidade, então vai para aquela cidade que possui, para aquele município que possui aquele hospital de alta complexidade, justamente uma forma de você organizar e planejar melhor os serviços de saúde. Isso que seria uma região de saúde. Agora, a gente tem um conceito que a gente chama de rede de atenção à saúde. A rede de atenção à saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde em níveis complexos, seja eles, então, desde a atenção primária ao setor de emergência, vamos supor assim, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Então, são um conjunto de serviços do SUS ligados entre si. Então, o paciente ele vai para a UBS, da UBS ele vê que precisa de um atendimento, ele vai para um especialista no ambulatório, aí vai lá que precisa de cirurgia, então ele vai para a cirurgia, e depois ele volta lá para a UBS para ser acompanhado lá após cirurgia, sabe? Então, essa rede de atenção é basicamente você garantir a continuidade do cuidado, evitando fragmentação, onde você vai também organizar o fluxo de atendimento e encaminhamento de acordo com os níveis de atenção. A rede de atenção, ela vai estar dentro das regiões de saúde, né? Novamente, a rede de atenção é o conjunto de serviços do SUS, desde o mais básico ao mais complexo, que vão estar interligados entre eles, justamente para você ter um fluxo de encaminhamento e garantir um atendimento contínuo do paciente. Tem algo que a gente chama de comissões intergestores. As comissões intergestores seriam espaços de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição de regras da gestão da gestão compartilhada do SUS. Basicamente, é um espaço onde entes federativos eles vão se organizar justamente para discutir sobre as regras da gestão compartilhada do SUS. Isso que seria essas comissões intergestores. Aí a gente tem 3 tipos de gestão intergestores. Eu diria assim, do mais simples ao mais complexo. Primeiro, tem a comissão intergestora regional, que vai acontecer nos municípios daquela mesma região. Tem a comissão intergestora bipartite, que vai acontecer entre estados e municípios. E a comissão interregional tripartite, que é entre os entes em si, né? Então, novamente, comissões intergestoras é um espaço em que os entes vão se organizar, os entes federativos se organizam para definir as regras da gestão compartilhada do SUS. O CIR, Comissão Intergestora Regional, vai acontecer entre os municípios daquela região. O CIB, Comissões Intergestoras bipartite, entre estados e municípios que vai acontecer esses espaços, essas, vamos dizer, reuniões assim. E o CIT, que é Comissões Intergestoras tripartite, que é entre os entes federativos em si mesmo. Tem uma parte que fala sobre o COAP que eu queria tentar achar que eu achei que caiu na minha prova, mas eu acho que caiu em prova passada. Mas olha só, eu achei uma questão que caiu na minha prova que é legal, ó. Dona Cláudia, 58 anos, procurou atendimento especializado em cardiologia em um município vizinho, pois seu município não possui esse serviço. A equipe de atenção básica explicou que esse fluxo está previsto no Planejamento Regional Integrado, regulamentado pelo Decreto 7.508. Baseado no caso acima, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. Letra A. A utilização de serviços em um município vizinho depende apenas da autorização judicial, não sendo amparada pelo planejamento. Obviamente está errado, né, gente? Você, para encaminhar uma pessoa para um outro serviço, você não necessita de uma autorização judicial. O acesso só seria legítimo se o medicamento prescrito fosse contemplado no RENAME. Aqui, no caso, não tem nada a ver, porque não está falando de medicamento, está falando que ela quer ser encaminhada para
para um serviço médico, então não. O atendimento de Dona Cláudia configura o uso irregular do SUS, já que só poderia ocorrer no município da residência? Não, a gente viu que no caso lá do fluxo, que eu esqueci o nome, na rede de atenção, não era nem fluxo, tinha a ver com fluxo. Na rede de atenção à saúde, é uma parte do SUS, né? Então não tem nada a ver essa resposta. Letra D. A rede regionalizada se aplica exclusivamente à atenção hospitalar, não incluindo outras consultas especializadas, o que é mentira, né, gente? Eu ouvi falar que é desde do contexto mais simples pro complexo, pro caso mais complexo, no caso. Então, sobra a letra E, que é, no caso, o Decreto 7.508 prevê a organização em regiões de saúde, que, novamente, aquelas regiões de saúde é quando, se for num município, ele não tem um atendimento, pode ser encaminhado para um outro município, desde que esses municípios estejam interligados, né? Então, a organização em regiões de saúde, o Decreto 7.508 prevê a organização em regiões de saúde, permitindo referência e contrarreferência entre municípios para garantir a integralidade do cuidado. Essa, no caso, seria a resposta correta. Uma outra questão que tem a ver com isso, O senhor Carlos recebeu um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica pela equipe de estratégia da saúde da família e, posteriormente, apresentou um AVC isquêmico, necessitando de internação hospitalar por 4 dias. Teve alta no 4º dia, sem sequelas, e atualmente encontra-se clinicamente estável. Considerando o planejamento de cuidado e o acompanhamento do estado de saúde do Sr. Carlos na rede de atenção à saúde, assinale a alternativa correta. O Sr. Carlos deverá ser acompanhado na atenção primária à saúde, com suporte alternado da atenção secundária? Até agora, sim. No caso, porque a atenção primária é da estratégia da saúde com suporte ambulatorial, né? Ele vai ser acompanhado, então, por enquanto, é correto. O Sr. Carlos deverá ser acompanhado inicialmente pela atenção terciária, que é a internação hospitalar, e em seguida da atenção primária? Não. O Sr. Carlos deverá ser acompanhado da atenção terciária, que é a internação hospitalar, e posteriormente da atenção secundária, ambulatorial? Não também. O Sr. Carlos deverá ser acompanhado na atenção secundária, ambulatorial, e altamente com a atenção terciária, internação hospitalar? Também não. No caso, tem a última resposta aqui, mas a letra A é a mais correta mesmo, tá? Caso vocês não lembrem de que parte eu havia falado disso, eu havia falado disso na rede de atenção à saúde. Que, eu havia falado que era um conjunto de serviços do SUS ligados entre si. Então, o paciente, ele vai primeiro para a UBS, que é a atenção primária. Da UBS, ele vai ser encaminhado, se caso necessário, para um especialista ou para o sistema ambulatorial, que é a atenção secundária. De lá, se for necessário, ser encaminhado para uma cirurgia, atenção terciária, hospitalar e tudo mais. E ele recebeu alta e tudo mais assim, vai para o UBS para ser acompanhado. Voltando, que eu havia falado das comissões intergestores, a gente tem um contrato de organização, contrato organizativo da Ação Pública de Saúde, que é o COAP, que era esse que eu estava tentando achar uma questão sobre isso, só que eu não achei aqui. Mas eu havia anotado aqui no meu celular, eu sabia. Olha só, gente, o COAP, novamente, ele é um contrato que os gestores devem assinar para pactuar com a organização de rede interfederativa da atenção à saúde. Aqui, no slide fala, o COAP é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com finalidade de organizar e integrar ações de serviço de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Tem definição, mas eu vou pedir aqui, é um instrumento jurídico, e administrativo que formaliza o compromisso entre os gestores do SUS. Então, assim, é um contrato que os gestores devem assinar, justamente para você ter uma organização da rede da atenção de saúde, né? Para garantir a rede, é um instrumento jurídico e administrativo que formaliza o compromisso entre os gestores do SUS para garantir a rede de atenção à saúde
funcione de forma integrada, cooperativa e organizada entre os diferentes níveis de governo. Seriam basicamente isso, esse COAP, né? Que é um contrato organizativo da atenção pública de saúde. Serve para organizar e fiscalizar o SUS. O que mais de interessante aqui? A gente tem um mapa de saúde. O mapa de saúde, ele é parecido com... Eu falei dele, inclusive, né, no vídeo de informações, sistema de informações, se eu não me engano. Esse mapa de saúde, ele vai descrever, basicamente, ele mostra onde, na verdade, é um pouco diferente do mapa do sistema de informação, né? Esse mapa de saúde aqui, ele mostra onde estão os hospitais, onde está os médicos, a ambulância, onde está basicamente os serviços de saúde para que a população possa procurar, né? Aqui no slide fala, cadê? É o mapa de saúde que tem a distribuição de recursos humanos, ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido. Basicamente foi o que eu falei, é um conjunto de serviços de saúde, seja eles do SUS ou de iniciativa privada, que mostra direitinho os locais onde está tal coisa. O que mais? Lembra que eu havia falado que o sistema ambulatorial, o de urgência e emergência, o psicossocial, faziam tudo parte agora do acesso, a porta de acesso, e que a atenção primária também, né? Mas isso fica óbvio. E o que os serviços especiais de acesso aberto fazia parte também? O que seria esse serviço de acesso especial? O nome já fala, é que são serviços de saúde específicos para atender pessoas que necessitam de um atendimento especial. É literalmente serviços especiais para pessoas que necessitam de atendimentos específicos, de atendimentos especiais, sabe? Olha só, em relação às regiões de saúde e os entes federativos, qual que é a função deles? Primeiro, que eles vão definir os limites geográficos dessa região de saúde. Segundo, que ele vai definir qual população usuária e ações de serviços vão compreender nessa região de saúde. Terceiro, isso aqui eu já falei. É só isso, que no caso, então, os entes federativos, eles definirão os limites das regiões de saúde, a população e as ações que os usuários e os serviços que os usuários terão direito de ofertar, né? De fazer o uso. Tem o artigo 17 que fala que o mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Resumidamente, o nome já fala, o mapa é utilizado para identificar as áreas, para você observar a distribuição dos serviços de saúde e planejar metas em cima sobre isso, sabe? Planejar as metas de saúde com base naquele mapa de saúde em si. Essa parte que é maneira. Existem 2 serviços do SUS que a gente chama de RENAME, que eu havia até citado numa questão ali, RENAME e RENASES. O RENASES é Relação Nacional de Ações de Serviços de Saúde. O RENASES basicamente fala que tudo que o SUS oferece ao paciente basicamente isso. O RENASES é tudo que o SUS oferece para o paciente, desde recursos médicos, hospitalares, no caso medicamentos, né, recursos medicamentos. Só que a parte do medicamento específico é no RENAME, tá? Vou explicar melhor sobre isso. Mas as ações e serviços de saúde que o SUS oferece para o paciente. Isso que é o RENASES. RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento de integralidade e assistência à saúde. Nada que eu falei de diferente. O financiamento das ações e serviços do RENASES será
tripartite, sei lá, conforme pactuação. Enfim, RENASES, tudo que o SUS oferece de serviços e ações para o paciente. O RENAME é uma relação nacional de medicamentos essenciais. Basicamente, tipo assim, você precisa de um certo medicamento em que o SUS oferece, primeira coisa é que esse remédio ele tem que estar escrito no RENAME. É uma lista de medicamentos que o SUS oferece, basicamente, o que é esse RENAME, sabe? Só que para você ter acesso ao RENAME, é claro que você precisa de alguns critérios. Eu vou falar justamente desses critérios. Primeira coisa, para você ter acesso ao RENAME, você precisa ser um usuário do SUS. Você precisa estar assistido no SUS, você deve ter sido atendido no SUS. O segundo passo, a prescrição do medicamento deve ser feita pelo médico do SUS. O terceiro passo, o medicamento ele deve estar constante, ele deve estar lá escrito lá no RENAME. Se o medicamento não estiver no RENAME, não tem como lhe oferecer isso. E o quarto passo, ele deve ser aplicado em uma unidade indicada pelo SUS. Não precisa, tipo assim, ser necessariamente uma UBS. O SUS vai indicar a unidade necessária lá e ele vai te aplicar, vai te oferecer o remédio tudo em si. Então, RENASES, ações e serviços, todas as ações e serviços que o SUS oferece. RENAME são medicamentos especiais fornecidos pelo SUS e para você ter um atendimento, e para você receber esse tipo de medicamento, você precisa seguir essas 4 regrinhas que eu havia falado. E os medicamentos do RENASES, ou melhor, do RENAME, né? Os medicamentos do RENAME, ele é dividido em 3 partes. Componentes básicos, componentes estratégicos e componentes especializados. Componente básico é os medicamentos normais que são usados na UBS. Componentes estratégicos são para doenças de importância pública. E componentes especializados são medicamentos de alto custo. Então, são essas 3 classificações que o RENAME vai possuir em relação ao medicamento. Novamente, componente básico são remédios que são utilizados no SUS mesmo, na UBS, aliás, na UBS em si. Componente estratégico, e agora eu lembrei como que era a norma, calma aí, outra coisa. Era norma o quê? Era momento explicativo, momento normativo, momento estratégico, momento tático operacional. Isso aqui é outra matéria, só é que eu lembrei aqui de estratégico, é por isso que eu lembrei de momento estratégico. Enfim, como que é? Momento explicativo, normativo, estratégico. Tá. Então, o componente básico é usado na UBS, os medicamentos que é usado na UBS, componentes estratégicos são medicamentos com doenças de importância pública e componentes especializados são medicamentos de alto custo. Ainda sobre o RENAME, o Ministério de Saúde ele vai estar sempre publicando e consolidando as atualizações do RENAME a cada 2 anos, tá? E vai disponibilizar nesse prazo uma lista de tecnologias incorporadas, ou seja, uma lista de remédios que foram adicionados, outros que foram excluídos, uns que foram alterados para a população, né? Novamente, essa lista é fornecida pelo Ministério de Saúde e é atualizada de 2 em 2 anos. Novamente, é financiada pela o RENASES e o RENAME são financiados por meio de tripartite, né, de forma pactuada. Vocês lembram, existe uma coisa que a gente chama de articulação interfederativa. Vocês lembram que eu havia falado das comissões intergestores, que seriam o CID, o CIB e o CIT? Não, o melhor, era o CIR, o CIB e o CIT. Comissões intergestores regionais, comissões intergestores bipartite, comissões intergestores tripartite ou tripartite. Então, essas comissões, elas podem ser representadas por entes federativos, que a gente chama de articulação interfederativa. A União vai ser o CIT, Comissão Intergestora Tripartite. Lembra que eu falei que era entre os entes federativos mesmo? O Estado seria o CIB, Comissão Intergestora Bipartite, que seria entre os municípios, os estados em si. E o CIB CIR, em CIB é o CIR, Comissões Intergestores Regionais, seriam uma representação dos municípios ali.
tem mais coisas, só que eu não acho que é tão importante assim. Ó, quais serão as competências exclusivas do CIT, da União? Das diretrizes gerais para a composição dos RENASES, dos medicamentos, né? Dos critérios exclusiva pactuação. Critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde e diretrizes nacionais do financiamento das questões operacionais nas regiões de saúde situadas em fronteiras e outros países, respeitando as normas e casos. Enfim, basicamente o quê? Primeiro, ele vai ser responsável das diretrizes gerais do RENASES, que é o lado do medicamento. O RENAMES é do sistema da atenção à saúde. Atenção à saúde não, como que é? Todos os serviços e ações que o SUS oferece, né? Então, o CIT deverá dar as diretrizes gerais dos RENASES, deve planejar, basicamente, deve organizar e planejar as regiões de saúde, que são aquelas regiões que vão estar entre si interligadas, né? Os municípios, como que eu falei? Não é municípios limítrofes, sei lá. E, basicamente, ele deve iniciar também as questões operacionais de gestão de saúde relacionadas a situações de fronteira, países e tudo mais, etc. Olha, novamente, componente básico aqui no slide fala aquisição de medicamentos e insumos, incluindo aqueles relacionados a agravos e a programas de saúde específicos no âmbito de atenção à saúde. Novamente, são fármacos que você utiliza assim, se encontra na UBS. Componente estratégico da assistência farmacêutica garantindo o acesso equitativo aos medicamentos e insumos para a prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou acometem populações vulneráveis. Novamente, componentes estratégicos são medicamentos de importância pública pra gente, né? Doenças de importância pública. Componente especializado são medicamentos de alto custo, né? Aqui fala, o acesso ao medicamento do elemento de componente especializado está condicionado ao cumprimento de critérios e condutas preconizados no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, PCDT, da condição clínica. Basicamente, medicamentos de alto custo mesmo. Gente, é isso. Espero ter ajudado. Um grande beijo e tchau!